que felicidade estar aqui com vocês, voltando para Curitiba depois de algum tempo. É uma cidade que eu conheço muito pouco ainda, né? Estava falando na entrevista agora há pouco, né, que das grandes cidades brasileiras, acho que essa é uma das que menos me convidou até hoje, menos participei de eventos aqui. Precisamos corrigir isso, preciso vir mais vezes para Curitiba. E, bom, então já fui apresentada, né? Meu nome é Amara Moira, eu sou travesti, me coloco como travesti, entendendo que essa palavra é uma palavra de luta, uma palavra importante, uma palavra que tem uma história no Brasil, é uma palavra que, a princípio, a gente começa a ganhar holofotes e ganhar espaço na sociedade a partir dessa palavra, e a partir dela também que a gente começa a organização política nesse país. Então, o movimento de travestis nos anos 90, quando surge. Então, às vezes, né, existe um desejo, né, uma expectativa de tentar, né, adotar uma palavra que é um pouco mais aceita, né, mulher trans, mulher transexual, né, e aí deixar essa palavra que ainda está muito marcada pelo estigma, né, por estigma da prostituição, estigma da exclusão social, estigma, né, de uma visão distorcida de existência, né, uma visão que tem a ver muito com o olhar médico, um olhar patologizante, que vai, nos anos 50, nos anos 60, criar uma distinção entre essas duas categorias baseada no desejo de ter um determinado genital ou outro, né? Então, nos anos 50, surge, em função das cirurgias que começavam a se tornar possíveis naquele momento, essa diferenciação entre travestis, mulheres transexuais e travestis. E aí, mulheres transexuais são aquelas que gostariam de possuir o genital das mulheres legitimadas, das mulheres que naquele momento eram legitimadas como mulheres, e as travestis eram figuras que adotavam todo uma forma de construção da sua imagem, que era lida como feminina, mas não tinham nenhuma expectativa ou não tinham nenhum desejo de modificar o seu genital. Então, e percebam como essa categoria, essa diferenciação é problemática, né? Uma das questões centrais do transfeminismo é justamente que o genital que a gente tem não tem nenhuma relação com o nosso gênero, né? O genital que se tem não é a causa, né, de alguém ser alguma coisa ou outra, e aí, de repente, a medicina vai utilizar o nosso genital ou o genital que a gente gostaria de ter como uma forma de dizer se a gente está numa categoria ou em outra. Isso é super problemático nesse ponto. Mas é problemático também em outros pontos, né? Por exemplo, quando vai falar, né, que se eu chego aqui e digo eu sou transexual, eu sou travesti, vocês decodificam essa palavra como ela gosta do genital com que ela nasceu ou ela não gosta do genital com que ela nasceu. Isso é uma questão íntima que não tem ninguém tem que meter o bedelho nisso, né? Então, a palavra que eu uso para me diferenciar, para me identificar, não deve dizer da relação que eu tenho com o genital com que eu nasci. Isso é muito problemático. Então, eu me coloco aqui como travesti. Travesti tem uma história nesse país, especificamente nesse país, né? Não é todos os países que adotam essa terminologia, né? Mas, no entanto, hoje em dia a gente tem tentado borrar um pouco as diferenças entre travestis e transexuais, porque as diferenças que foram propostas historicamente são insustentáveis. Então, desejo de cirurgia, relação que a gente tem com o nosso genital, não deve ser motivo para a gente criar uma categoria nova. E aí, uma coisa muito bonita, né? A Carla falou sobre o meu livro, E Se Eu Fosse Puta, onde falo das minhas experiências como trabalhadora sexual, né, da minha transição também. Eu falo sobre o começo da minha transição, que se dá na prostituição, né? Muito da Amara que eu me tornei foi em função de viver naquele espaço, né? E aí eu acabo de ter a alegria gigantesca de voltar da Argentina com o meu livrinho traduzido lá em espanhol. Então agora eu não sou só E Se Eu Fosse Puta, agora E Se Eu Fuera Puta também, né? E eu, como uma das tradutoras do livrinho, usei todo o meu portunhol aqui para arrebentar nesse livro, porque eu entendo alguma coisa em espanhol, não sou fluente, assim, não sou aquela pessoa que fala tranquilamente, sem ninguém nem perceber que não nasceu falando espanhol. Não, as pessoas percebem a cada palavra que eu digo, né? No entanto, eu consigo entender muito bem. E aí eu estava lendo o meu livro em português, e lia a versão que me propuseram em espanhol, e falava, tem coisa aqui que eu usei fiofó. Fiofó não é culo, culo não. Fiofó é uma palavra muito cheia de encantos e sentidos, né? Não dá para traduzir por culo. Então eu ficava lá questionando, assim, azucrinando as tradutoras
né, para a gente conseguir encontrar uma versão mais sofisticada. Eu usei um monte de palavras diferentes no meu texto. Sabe? Eu sou uma estudiosa de linguagem, né? Eu aprendi literatura estudando um autor super complicado, que é uma referência para mim, que é o James Joyce. Ele gosta de ficar ali brincando, de usar o máximo possível de palavras, usar palavras que ainda não estão dicionarizadas, que as pessoas não conhecem direito, né? E eu também queria isso. Então eu trago um monte dessas palavras da rua, desses jeitos de falar português, que a gramática normativa tem arrepio, sabe? Então eu trago tudo isso para o texto. E aí, na hora de ver esse texto em espanhol, eu quero ver isso também, eu quero ver esses jogos, né? Tem um capítulo que eu termino o capítulo com a palavra fueda. Que fueda é brasileiro achando que está falando espanhol, né? Aí como é que você traduz portunhol para o espanhol? Como é que se você mantiver só a fueda, ninguém vai entender nada lá. Não vão perceber que é roder, né? Então, e aí como é que você usa a palavra para parecer que é um portunhol falado na Argentina, sabe? O portunhol que um argentino diria, né? Então, todo um grande problema, assim, né? Estamos falando de dois países que são vizinhos, que são muito próximos, mas ao mesmo tempo tem abismos entre nós, né? Mas apesar dos abismos, uma das coisas bonitas, e por isso que eu falei sobre a tradução, uma das coisas bonitas é que na viagem eu fui no arquivo da memória trans da Argentina, lá em Buenos Aires, e conversei com algumas travestis muito antigas do movimento, né, que trabalharam com prostituição nos anos 80, nos anos 70, 90, e aí falei para elas do meu livro, falei que eu usava algumas palavras do Bajubá, das travestis brasileiras, de uma língua que a gente criou, uma língua de segurança, e vou falar muito sobre isso aqui hoje, e falei que tinha um glossário, a gente fez um glossário em espanhol, porque em português você dá um Google, você está afim de descobrir o que a palavra significa, você descobre. Você não está afim, né? Então, por isso que eu não tem glossário, nota de rodapé, não tem explicação nenhuma em português, porque a pessoa tem que fazer a lição de casa dela. Se ela ficou curiosa, está com vontade de descobrir, de ler, de entrar mais fundo no texto, faz o seu trabalho também, faz a sua lição de casa. Mas em espanhol, se a pessoa desse um Google, não ia aparecer absolutamente nada. Então, a gente decidiu fazer um glossário, mas assim, eu deixei para as tradutoras cuidarem disso. Então, é a responsabilidade delas o que está ali no glossário, elas que fizeram o teste, a lição de casa delas, e colocaram ali as palavras que elas achavam interessantes e mantiveram no texto em espanhol o Bajubá. Então, tem muita neca no meio do texto em espanhol. E aí, cheguei então para essas senhoras travestis de 80 anos, ali, 70 anos, que eu estava conversando com elas, e elas falaram: ah, mas a gente não precisa de glossário, porque a gente conhece, né, a penosa, caricata, uó, babado fuerte. Elas conheciam todas as palavras do Bajubá. Senhorinhas travestis de 70 anos sabiam de cor. Elas falavam as expressões, eu falava, quê? Né? Ela dá um close, jogar cabelo para elas é dar um close, por conta da Roberta Close. Então, e aí elas me explicavam, e era tão bonito isso, era tão maravilhoso. As gerações atuais de travestis na Argentina não conhecem, mas as gerações dos anos 70, 80, 90 conhecem, porque naquele momento as travestis brasileiras eram uma cultura em ebulição, uma cultura que exportou a noção de travesti para a Argentina, inclusive. Lá eles têm essa noção de que a ideia de travesti que existe lá e que a militância travesti lá é muito forte, se deu em função da organização da comunidade travesti brasileira, e junto com essa noção de travesti foi também um monte de palavras do Bajubá que elas sabem de cor. Então, que coisa maravilhosa, sabe? E ninguém na Argentina sabe disso, fora elas. Eu conversei com um monte de pessoas, ninguém nunca nem imaginou. As travestis antigamente elas usavam essas palavras aqui. Ninguém sabe disso. Então, ou seja, todo um trabalho de recuperação, de registro, para que não se perca essa história, para que a gente entenda melhor como é que se deram esses trânsitos, como é que essas mulheres, essas travestis que jamais pisaram no Brasil, sabiam falar essas palavras que até hoje, né, compõem parte dessa cultura travesti que a gente foi construindo ao longo de tantas décadas, talvez séculos, né, no Brasil. Então, foi muita alegria voltar da Argentina com essa descoberta, vontade de cada vez mais intensificar essas trocas, esses intercâmbios, né, esse diálogo. Eu voltei de lá com um monte de livros escritos por pessoas trans,
né? Esse ano, inclusive, a autora mais destacada lá, que é não só a travesti mais famosa em termos de literatura na Argentina, mas também uma das autoras argentinas mais destacadas do momento, que é a Camila Sosa Villada, vai vir para o Brasil agora no segundo semestre, né? Então se preparem, né? Ela vem, se não me engano, vai sair novo livro dela agora em português, né? Eu voltei com os novos livros dela lá da Argentina também. Então a gente está num momento de muita efervescência, né? Só que isso é sempre importante falar, né? Acho que esses momentos em que a gente tem um pouco mais de visibilidade, de reconhecimento, são momentos importantes também para a gente construir e adensando, aprofundando mais essa compreensão da nossa história, desse percurso pelo qual a gente passou para chegar onde a gente chegou. Então, entender um pouco mais de como é que a gente vai construindo essa comunidade, como é que a gente vai construindo ferramentas de resistência, como é que a gente vai criando o nosso direito de existir, né? E todos os obstáculos que a gente enfrentou para poder estar aqui hoje, para que vocês, que muitas vezes não são pessoas trans, parem a vida de vocês para ouvir o que a gente tem a dizer. Então, tudo que foi preciso fazer para que a sociedade começasse a se permitir escutar o que a gente tem dito, o que a gente vem dizendo. Então, acho que uma das coisas que eu gosto de fazer literatura é isso, né? Nem sempre meu corpo vai conseguir estar presente em tantos espaços, nem sempre vai ter travesti em muitos lugares para a gente poder falar sobre o que a gente enfrenta, o que a gente tem pela frente, mas, às vezes, a obra pode estar lá pela gente. Então, uma obra que a gente escreveu, nas palavras que a gente escolheu, pode ir abrindo portas e construindo um mundo possível para que a gente habite. Um mundo que não nos estranhe, um mundo que não nos tema, um mundo que não nos odeie e nos deseje mortas. A gente vai construindo isso com literatura. Onde meu corpo não chega, minhas palavras podem chegar, e construindo essas brechas, construindo esses espaços de convivência possíveis. A gente também não quer ditadura travesti, a gente quer uma convivência pacífica com a galera, né? Não temam, né? Então, Mas eu falei de Bajubá, e a pergunta que não quer calar é: vocês sabem o que é Bajubá? Como é que é a fluência de Bajubá aqui em Curitiba? Circula aqui bem, né? Muito doido, né? Que o que a Carla falou na minha apresentação, né? O Bajubá é uma linguagem que foi se construindo dentro da comunidade travesti. Talvez vocês conheçam as palavras mais conhecidas, né? Babado, uó, amapoa, neca, eque, aqué, né? Otim. Então, ou seja, um monte de palavras que foram sendo criadas, né? Palavras que têm origem no Iorubá, utilizado em religiões de matriz africana, então candomblé, umbanda, espaços muito frequentados por travestis, né? Até porque as religiões cristãs, né, são religiões que hostilizam, né, que tem uma relação muito conflituosa com pessoas LGBTQIA+, sobretudo essas pessoas que encarnam no seu próprio corpo a existência dissidente, né? Porque se você consegue disfarçar, ainda você consegue estar ali. Mas se você não disfarça, nem disfarçar, se está marcado no seu corpo a sua presença, a dissidência sexual e de gênero, aí fica muito mais difícil, né, que você frequente esses espaços. Então, as religiões de matriz africana foram sempre lugares de referência para a cultura travesti, e elas adotavam palavras que eram usadas nesse meio, né, para construir um código de segurança. E aí isso é uma história muito interessante, né, porque a gente pensa o Iorubá, dessas religiões de matriz africana, como uma ferramenta de resistência à aculturação e à escravidão. Então, durante séculos, né, vai se construindo, né, todo esse espaço, né, de resistência, e, de repente, essas palavras vão parar na boca de travestis, né, que vão utilizar isso, transformar isso numa língua de resistência também, à sua maneira, uma língua de proteção. E uma pergunta importante de se fazer nesse momento é justamente quem precisa de uma língua de segurança, né? Então, são pessoas que querem poder conversar entre si sem que quem seja de fora da comunidade entenda, né? Quem necessita disso como uma questão de sobrevivência, né? Então, a criação dessa língua, né, é algo que a gente deve celebrar, é um marco, mas, ao mesmo tempo, é uma denúncia de toda a violência que a gente esteve sujeitas, né? Toda a violência que a gente teve que enfrentar para poder existir.
Um pouco disso eu tenho pesquisado sobre essas dificuldades, né? Então, pensando, por exemplo, nos anos 60, na questão da lei da vadiagem, alguém conhece o que é a lei da vadiagem? Que é uma questão que é importante que a gente traga para a memória. É preciso que todo mundo saiba o que foi isso, né? Essa lei está em vigor ainda, inclusive. Parte dela está em vigor, embora não seja mais aplicada da forma como ela era aplicada antes. Mas, ali nos anos 50, 60, quando começa a ganhar proporção essa ocupação das cidades pelas travestis, né, esse momento vai ter manchetes nos jornais, em grandes jornais brasileiros, assim. Eu tenho algumas dessas, eu tenho prints dessas matérias, né? Muitos saíram com homens pensando que fossem mulheres. Aí está uma foto de uma travesti lá, uma entrevista com ela, uma entrevista com o delegado, né, que trabalhava ali na região, no centro do Rio de Janeiro, né, e aí ele falando que, uma reportagem de 1969, ele falando, a gente prende 50 travestis por dia, né, aqui, né, então 50 travestis por dia em 1969, no centro do Rio de Janeiro. Então, imagina o tamanho dessa população, né? Imagina o tamanho. E qual que era a motivação dessa prisão, né? Era justamente a lei da vadiagem, uma lei que foi criada, e percebam as questões, né? Uma lei que foi criada um pouco depois da abolição da escravidão, como uma forma de manter sob controle as populações miseráveis que viviam numa situação de absoluta miséria no Brasil naquele momento, sobretudo a população negra. Então, a gente tem uma abolição que foi feita da forma como foi feita, tirando as pessoas de uma situação de extrema precariedade nas senzalas e jogando elas nas favelas, e, de repente, uma lei que obriga você a assumir um vínculo empregatício para você poder transitar livremente pela cidade. Se você não tivesse um vínculo empregatício formal, você podia ser preso por isso, né? Então, essa é uma lei que teve várias redações, a atual é de 41, mas a primeira versão foi do final do século XIX e visava justamente isso, né? Obrigar pessoas pobres, pessoas miseráveis, a aceitarem vínculos empregatícios precários, mal remunerados, como uma forma de poderem transitar pela cidade sem serem presas por isso, sem serem consideradas vadias, vagabundas, né? Então, é nesse sentido que essa lei é criada. E essa lei, então, serviu durante muito tempo também para perseguir trabalhadoras sexuais e LGBTs de uma forma geral, né? Só que nos anos 50 já era um entendimento mais pacífico por parte da justiça brasileira, de magistrados, juristas, que a lei da vadiagem não deveria ser utilizada para prender prostitutas cisgêneras, porque a prostituição exercida por mulheres cisgêneras era entendida como, e eu estou citando aqui, um mal necessário com uma importante função social, qual seja a de preservar a moralidade dos lares, a pureza dos costumes. Essa era o entendimento de por que a prostituição não deveria ser alvo da lei da vadiagem. No entanto, esses juristas também faziam a pergunta: será que a prostituição exercida por travestis também deve ser considerada um mal necessário? Será que a prostituição exercida por travestis também cumpre com uma importante função social, qual seja, de preservar a moralidade dos lares, a pureza dos costumes? E a resposta era não. Então, a polícia estava autorizada a prender de forma arbitrária travestis que estivessem exercendo a prostituição. O que isso significava? Estavam percebendo que a gente estava conseguindo viabilizar nossa existência a partir desse dinheiro. Estavam percebendo que, se deixassem, a gente ia conseguir juntar dinheiro a partir do dinheiro da prostituição, porque a demanda pelos nossos corpos, a demanda pelos nossos serviços sempre foi enorme, né? Não é à toa que a gente sempre existiu a partir desse serviço, né? Se a gente está lá, é porque tem demanda, é porque tem interesse, né? E percebiam, então, que se deixassem que a gente desfrutasse, usufruísse desse dinheiro, a nossa situação hoje seria muito diferente. Então, prender essas pessoas de forma arbitrária, né? Poder, inclusive, surrupiar esse dinheiro, porque quem ia se levantar contra essa atrocidade? Quem ia defender travestis naquele momento, né? Não tinha quem defendesse, então era uma galera que tinha dinheiro e que podia ser presa de forma arbitrária, contando com a complacência da sociedade civil, da mídia e do próprio judiciário, e podiam ainda esses policiais ficar com o dinheiro dessas travestis. Olha que negócio incrível, né? Quem se lascava eram somente as travestis. Então, durante décadas, a gente só conseguiu existir praticamente por esse trabalho.
Durante décadas a gente foi construindo a nossa capacidade de existir, o nosso direito de existir a partir do trabalho sexual, e para poder estar nesse espaço a gente precisou construir uma língua de segurança, uma língua que permitisse que a gente conversasse entre pares sem que quem fosse de fora entendesse. E hoje, à medida que vai se transformando o mundo e a gente vai conseguindo se inserir de uma forma mais ampla na sociedade, a gente vai podendo também utilizar esse código, utilizar essa linguagem, não mais apenas como um código de segurança, mas também, cada vez mais, como também uma ferramenta de intervenção social, uma maneira de um código de experimentação, de exploração artística, literária, musical. Então tem canções da Linda Quebrada, né? Tem os meus textos, tem outros tantos textos que estão saindo ultimamente. A gente vai podendo utilizar do Bajubá para intervir na sociedade, o Bajubá para transformar a cara da literatura brasileira. Isso não é pouco. Então é um pouco do que é sempre interessante a gente perceber, né? Hoje existe essa euforia, né? O Bajubá chegou a cair no Enem, né? Em 2018, ali naquele fatídico ano antes da catástrofe, né? E agora eu espero que volte a cair no Enem, porque desde então não pôde mais aparecer Bajubá no Enem, né? E espero que a partir do ano que vem a gente já tenha outros cenários possíveis, né? Do cenário da academia, da educação, das faculdades, dos vestibulares, e a gente possa ver travestis ocupando esses espaços, pessoas trans ocupando esses espaços, pessoas trans entrando na universidade, entrando como referências também. Que uma das questões, né, quando a gente começa a ver o Bajubá circulando de uma forma mais ampla, eu já participei de bancas de doutorado, de mestrado, né, sobre Bajubá. Né? Então, ou seja, a gente está vendo cada vez mais pessoas interessadas em entender mais dessa dinâmica, dessa cultura, e aí pessoas trans se tornam referência desses saberes. Né? É um momento em que a gente vai percebendo que a sociedade olha para nós de uma forma diferente, não mais como figuras abjetas, ameaçadoras, mas como figuras com as quais a gente pode aprender muitas coisas. Então, essa viagem para a Argentina, né, esse lançamento recente do meu livrinho, né, o fato, né, da Camila Sousa Bijada estar ganhando tantos prêmios em língua espanhola e começando a ser reconhecida aqui no Brasil também, tudo isso me enche de alegria, né, e me faz acreditar, né, que um mundo novo está por vir. Né, e acho que, nesse momento, também eu queria falar um pouquinho sobre uma outra obra, né, que eu lancei em 2019 pela primeira vez, mas ano passado foi quando saiu numa versãozinha curta, né, um livreto curto meu, né, não mais numa antologia, que é o meu monólogo Neca. Né, um monólogo em Bajubá, de uma travesti que conta a sua história, uma história muito doida. Aqui é a versão curtinha dele, então uma versão que tem começo, meio e fim, uma versão que um dia ainda quero levar para o teatro. Né, conversei com várias amigas, né, para ver, né, se rolaria. Né, falaram que elas gostam muito da ideia, estamos tentando viabilizar isso um dia. Mas a ideia é uma travesti que conta a sua história dentro desse Bajubá mais alucinado, né, um Bajubá que mescla tanto essas palavras do Iorubá quanto, né, português de vários cantos do Brasil, porque é uma travesti rodada, uma travesti que conhece muitas realidades, e palavras de vários outros idiomas também, porque a comunidade travesti brasileira, ela está muito presente na Itália, na Espanha, na França e Portugal, e ela acaba trazendo palavras desses idiomas para dentro da nossa cultura. Né? Uma das palavras, inclusive, eu descobri recentemente, que é uma tradução do italiano. Né? Olha só, vou ler para vocês um trechinho, e aí vocês vão me dizer o que significa essa palavra. Então, doidas. Lá, aqui, onde for, o povo é tudo doido. Não é só dar ou comer que eles querem, não. Querem também cunete. Olha o que eles têm coragem, mona, tascar a lingona. E aí eles fazerem, ok, pode ficar à vontade, boca é sua. Mas e a cara de pau de perguntar se eu faço? Arrepio só de pensar. Aquele Edi suado, cheio de pelo, Nena e Ofofi gritando, só os Tarzanzinhos de pendurado. Uou, 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 uou. E aí, Tarzanzinhos. Vocês conseguiram entender o que é isso? Então, Tarzanzinhos, né?
eu estava conversando com um amigo italiano, e aí o meu amigo italiano fez uma menção a Tarzanelli, né? Aí eu falei, é isso que eu estou pensando? Aí ele me explicou o que era, e eu falei, não acredito, vem daí então os Tarzanzinhos do Bajubá. Tarzanzinhos são pedacinhos do número 2 que ficam pendurados nos pelinhos ali atrás, né? E aí, então, quando a pessoa vai no banheiro, assim, às vezes fica lá uns pedacinhos pendurados, se balançando, assim, então Tarzanzinhos. Isso é provavelmente uma tradução de uma gíria italiana, sabe? Então, olha que loucura, sabe? Tarzanelli, né? Se digitarem no Google, aparece, aí tem todos os dicionários, né? E aí, de repente, elas se apropriam dessa palavra e trazem para dentro do Bajubá como Tarzanzinhos. E é maravilhoso isso, né? Mas não só essa palavra, outras tantas palavras, né? E é uma cultura, então, muito poliglota, uma cultura que vai criando esse caldeirão linguístico, uma cultura que muitas vezes você vai conversar com amigas que moraram muito tempo na Itália, né, e elas voltam falando, e eu não parlo mais português, né? E a gente conhece também os vídeos do YouTube, né, de tantas travestis que brincam, né, de falar o italiano, e gostam de falar italiano, de ostentar, né, e vai criando uma língua toda peculiar, uma língua toda própria, uma língua que tem história de exploração, de experimentação também, escrita por nós. Né? Acho que um livro que eu gostaria que ficasse mais conhecido, cada vez mais conhecido, não é da minha cabeça que eu estou fazendo isso, né? Tem gente que já fez coisas incríveis antes de mim, né? E acho que um livro que eu gosto sempre de mencionar, um livro que eu falei tanto nas minhas palestras que hoje ele é raro, embora ele era vendido a R$5 na estante virtual até uns 3 anos atrás, né? E eu fiquei falando, até que ele desapareceu da estante virtual. Hoje é um pouco mais difícil de encontrar, que é o livro Princesa, da Fernanda Farias de Albuquerque. Vocês conhecem esse livro? Alguém conhece esse livro? Estamos falando de uma mulher trans paraibana, do interior da Paraíba, que vive a prostituição durante o regime militar, durante a ditadura militar aqui no Brasil, né, em grandes cidades brasileiras, no Nordeste e do Sudeste, sobretudo, e no final dos anos 80, quando ela está em São Paulo, ela vê muros pichados em São Paulo com a frase "Limpe São Paulo, mate um travesti por noite", né? E se usava a palavra no masculino naquele momento, mate um travesti por noite. Ela migra para a Europa atrás de uma cultura que a trate de uma forma com menos hostilidade, né? Ela fala, aqui a polícia não bate na gente na calçada, é o paraíso. Então, a noção de paraíso é um lugar onde você pode transitar sem ser violentada pela polícia o tempo inteiro. E lá, ela acaba presa, e na prisão, ela como uma forma de tentar recuperar as rédeas da própria vida, escreve a sua própria história no italiano que ela aprendeu nas ruas. Ela não foi fazer cursinho de italiano lá, ela aprendeu nas ruas um italiano, né? Ela aprendeu na marra, né? E aí ela usa esse italiano para escrever o seu texto. E esse texto é incrível. Ela conta a sua história. Você não sabe que língua você está lendo ali. É uma grande bagunça. Se você só sabe italiano, você não consegue ler esse texto. Se você só sabe português, você não consegue ler esse texto. Então, para conseguir ler esse texto, você tem que saber bem português e saber médio italiano, ou o contrário, saber bem italiano e saber médio português, para conseguir identificar o que está rolando ali, né? Ela tem frases assim, belíssimas, tipo, "Io sono quem sou", sabe? Então, metade em cada idioma, o que é maravilhoso, sabe? "Io sono quem sou", sabe? Eu quero ainda um dia escrever um livro de poemas chamado "Io sono quem sou". E ela escreve esse livro, um intelectual que estava preso junto com ela pega esse livro, coloca esse livro num italiano mais próximo do standard e publica esse livro, que é um marco na Itália. Foi traduzido para o grego, para o alemão, para o espanhol, para o português, para o francês ano passado, mas aqui no Brasil a gente quase não conhece essa obra, né? Princesa, né? Foi traduzida como Depoimentos de um travesti a um líder das Brigadas Vermelhas, né? E é um livro excepcional, né? Os originais, os manuscritos escritos por ela, estão na internet disponibilizados, então dá para encontrar facilmente esse texto que ela escreveu. Eu pretendo um dia traduzir esse texto que ela escreveu, né? Acho que é preciso que a gente entenda o que ela escreveu, porque ele mexeu nesse livro, tentou tornar esse livro compreensível para a comunidade cisgênera da qual ele faz parte. E o esforço dele é incrível. Ele fez um trabalho maravilhoso. Mas eu quero saber o que a Fernanda queria dizer, e eu quero que as pessoas saibam o que a Fernanda também pensou como mais importante de contar da sua história.
né? Acho que esses são alguns pontos que eu gostaria de começar assim, a nossa conversa hoje. Talvez a ideia é poder abrir assim, nem sei quanto tempo eu falei, já extrapolei meu tempo, mas a ideia era justamente poder jogar aqui alguns pontos iniciais para a gente poder pensar literatura a partir dessa existência travesti, a partir dessa cultura, a partir justamente dessas figuras dissidentes, né? E como é que a gente pode ver uma transformação da própria literatura a partir desse trabalho. Quando a gente lê os manuscritos da Fernanda, né? E aí um pouco do que eu tenho feito, tentado fazer no meu monólogo, né? Essa é a versão curtinha do monólogo, mas eu estou trabalhando numa versão maior, e aí vai ser publicado ano que vem por uma grande editora, né? E aí vai ser um livrão de 200 páginas que eu vendi para a editora como uma mistura de Grande Sertão Veredas com 120 Dias de Sodoma, porque é isso, a travesti vai contando a sua história e vai contar da forma mais doida possível tudo que ela já viveu, então vai ficar muito parecido ali com o Marquês de Sade, só que o Marquês de Sade da vida real, né? Não é tanto fantasiado, então ela vai contar ali, né? Esse trechinho aqui dos Tarzanzinhos é um dos tantos trechinhos para vocês terem um gostinho ali, quer dizer, um cheirinho, sei lá, um vislumbre, um lampejo do que vocês podem esperar desse texto, que não vai ser pouca coisa, não. Então, acho que é isso, como uma fala inicial. E bora trocar uma ideia aqui, Carla. Eu anotei tanta coisa, teria tanta coisa para perguntar, assim que eu tenho que me organizar agora. Mas uma coisa primeira. O que a gente precisa fazer para ter também no Brasil uma travesti como a autora mais lida? Assim como na Argentina sim, tem, sim, né? Sim. Bom, acho que tem algo assim, né, dessa pergunta. Tem duas coisas assim que eu acho importantes, né? Primeiro, é preciso que a gente dê espaços, oportunidades, se permita escutar, se permita ler, mas também às vezes eu tenho um pouco de medo de precipitação, assim, né? Então eu vejo que existe um desejo muito grande de reverter uma condição histórica, né, de grande que nitidamente é problemática, mas a gente não reverte isso também da noite para o dia, e a gente não reverte também só fingindo que a gente está prestando atenção ou gostando de uma determinada obra, ao autor e tudo mais. Então, eu tenho uma amiga, uma travesti, Amanda Palha, com quem eu aprendo muita coisa com ela, e ela fala, né, que, às vezes, parece que a sociedade acha que a gente vai mudar as coisas colocando a travesti no palco, dando um microfone para ela e batendo palma porque ela disser. Então, e não é assim que as coisas funcionam. Sabe? Não é qualquer coisa que ela disser está valendo, é lindo, maravilhoso. Isso é uma forma de não escutar o que ela está dizendo, né? Então, tem duas grandes questões, assim, né? Como é que pessoas que foram jogadas para esses espaços marginais, né, que tiveram menos oportunidades, como é que essas pessoas podem também mostrar o seu melhor, mas como é que a gente escuta de uma forma crítica, né, sem passar, sabe, essa atitude paternalista de passar a mão na cabeça, olha só, ela sabe escrever poeminha, né, sabe juntar palavras, né, que bonito, né? Não é assim também, né? Então eu acho que existe uma grande tensão que não é fácil da gente resolver, né? Porque isso, a gente quer ver as coisas mudadas, a gente quer ver, né? Mas não é fingindo que as coisas já mudaram que a gente vai mudar as coisas, né? Então, é algo só para a gente ter em mente, né? Sim, gostaríamos de ter travestis como as autoras mais lidas do país, né? Não sei quando isso vai se dar, acho que um dia vai acabar se dando. A gente já tem travestis como as figuras políticas né, com mais votos, por exemplo. Então, ou seja, estão acontecendo modificações, né? Acho que o que se dá na Argentina, né, é um pouco de quem não é trans começa a conseguir se ver naquela narrativa também. Isso é um passo importante. James Joyce, que é esse autor que eu estudei, escreveu a vida inteira sobre irlandês. E quem não é irlandês consegue se olhar naquilo e falar, caramba, isso fala de mim também, né? Então,
o Dostoiévski na Rússia, né, a Clarice Lispector no Brasil. Mas quando é uma travesti escrevendo, sobretudo quando ela está escrevendo sobre questões travestis, parece que isso só interessa, só comunica com quem vive essa experiência. Né? Quem não faz parte da comunidade, muitas vezes, não consegue se ver ali. E isso é um trabalho que a gente vai ter que ir fazendo em termos de sociedade, para que a gente consiga se ver naquela narrativa também. Perceber que aquela narrativa fala de nós e de quem é não nós também. Fala sobre sociedade de uma forma ampla. Perdão. Então, quando a gente está pensando em literatura feita por pessoas trans, a gente está ainda disputando esse lugar. Né? Eu pretendo escrever ao longo de toda a minha vida, né, sobre travestis, sobre cultura trans, né, e a minha expectativa é que um dia se possa entender, ela não escreveu só sobre travestis, né? Que esse só não faça mais sentido, porque a gente está falando justamente de todo um universo de sentidos, todo um universo de existências, né? Já não somos mais entendidas como figuras homogêneas, iguais umas às outras, já percebem o quanto de complexidade existe dentro dessa cultura. Então, e isso vai se dar quando a gente conseguir chegar nesse ponto, né, dessa universalidade, em que a sociedade, de uma forma ampla, consiga se enxergar em nós. Acho que, nesse momento, a gente vai começar a ter. Né? Na Argentina, eles aprovaram a Lei de Identidade de Gênero de uma forma pioneira em nível internacional, no Congresso. Né? Agora, vocês imaginam no Congresso brasileiro a gente conseguindo uma lei que dá direito a gente a fazer mudança dos nossos nomes, né? Então, lá, de forma quase unânime, conseguiram, né, que os políticos argentinos entendessem era preciso que essas pessoas tenham direito ao seu nome. O nome que lhes foi dado quando nasceram, né, o gênero que lhes foi dado quando nasceram, não faz jus à maneira como essas pessoas se entendem, e é justo que elas possam intervir nisso, de uma forma muito livre, inclusive. O Brasil conseguiu uma coisa parecida com essa lei. Muito tempo depois, 2018, sai a nossa... 2018? Né? 2018 sai a nossa lei, mas tem muitas diferenças com a lei da Argentina. Lá você pode ir quantas vezes você quiser mudar de nome e gênero. Hoje cansou, não aguento mais, quero outra coisa, vai outra coisa. Né? Aqui não, você muda uma vez. Se quiser mudar de novo, aí você tem que entrar com um processo. Né? Porque ainda existe um tabu assim, né, de o que é essa mudança, quantas vezes você pode fazer, né, não pode virar bagunça, né, e lá, tipo, 10 anos já da lei e não tem bagunça nenhuma, as pessoas estão mudando, desmudando, mudando e remudando. Né? Então é interessante pensar que existem coisas que foram feitas lá, pelo Congresso, com amplo debate da sociedade, e que a gente aqui conseguiu fazer com 11 senhorinhos ali do STF. Né? E a gente ficou dependendo deles, né, para a gente poder ter direito a isso. Se a gente dependesse do Congresso, a gente não teria, até hoje, eu ainda não teria direito a colocar o meu nome nos meus documentos. Então, a gente está vendo uma transformação aqui brasileira, a gente está vendo uma sociedade brasileira que cada vez mais consegue dialogar com a gente, parar para nos escutar. Né? E acho que um próximo passo é a gente justamente começar a mostrar a que vem nas obras da literatura. Né? A gente, por enquanto, ainda está majoritariamente em editoras pequenas, editoras alternativas, autopublicação, mas eu estou sentindo que existe um interesse de grandes autoras por que a gente tem publicado, e existe também interesse de grandes autoras por obras grandiosas de autoras trans do exterior para traduzirem para cá também. E a gente precisa dessas obras, né, até para a gente conseguir levar além o nosso próprio trabalho. Né? Então, a gente vai se transformando a partir dessas obras estrangeiras que vão chegando aqui. Eu quero pegar um gancho nisso que você estava falando de eu, uma mulher branca, cisgênero, heterossexual, ler uma travesti e me encontrar naquele texto. No teu livro, Se Eu Fosse Puta, tem uma passagem que me chama muito a atenção, e você fala muito sobre essa passagem, que no período da tua transição, né, logo após a tua transição, quando você então começa a ter quando você se apresenta mesmo no feminino como mulher, o teu corpo passa a ser público. Ele passa a ser um corpo tocado e você passa a sentir medo. Sim.
Queria que você falasse um pouco disso. Não, é muito doido, né? Eu falo que existências trans muitas vezes são termômetros de dinâmicas de gênero da nossa sociedade. Né? Então, eu vivi durante 29 anos como um homem, me disseram que eu era um homem, eu tentei ser esse homem por muito tempo. Né? Posso hoje, né, dizer que antes disso já tinha tentado pequenas iniciativas de mudar o meu gênero, de existir de outra forma, de testar, tomar hormônios, ver como é que meu corpo ia reagir, né? Mas abortava sempre, e a partir de 2014, com 29 anos, é que eu consigo, de fato, dar esse passo. Né? Então, eu tentei ser homem por muito tempo. Me disseram, quando eu nasci, você é um homem, me criaram para ser um homem, eu tentei ser esse homem por muito tempo. Antes, eu percebi que eu não era heterossexual, também me criaram para ser heterossexual. Com 19 anos, eu já sabia que eu não era heterossexual, já tinha meio que comunicado à minha família ali, né? Meus pais descobriram, caos, muita tensão e muito choro, mas conseguimos contornar esse problema. E eu lembro quando minha mãe descobriu que eu era bissexual, ela falou: a partir de agora, nada que você fizer vai me surpreender. E ela se arrepende dessa frase todo ano. Todo ano eu invento uma nova maneira de fazer ela se arrepender dessa frase. Né? Mas é engraçado que ela também vai se transformando. Né? Quando ela descobriu que eu tinha um blog chamado Se Eu Fosse Puta, onde eu falava de experiências sexuais ali, com prostituição, ela veio para mim chorando. Eu falei: não acredito que você está se prostituindo. Aí eu falei: não, mas isso é um experimento literário. Eu estou tentando imaginar como seria se eu fosse uma prostituta. E aí, quando a pessoa quer acreditar, ela acredita. Né? E ela acreditou até que ela percebeu que não fazia nenhum sentido o que eu tinha dito. Era uma desculpa esfarrapada. Né? E aí chorou, muito caos novamente. Né? E aí é interessante que hoje em dia as amigas dela compram com ela o meu livro. E as amigas dela têm vergonha de comprar na livraria, então elas compram com ela, eu deixo lá autografado e elas vão pegar. Então, ou seja, minha mãe nunca leu, falando, não tem condições psicológicas de ler isso. E eu também entendo, se ela escrevesse isso aqui, eu também não conseguiria ler o livro da minha mãe falando da experiência dela sexuais. Sabe? Eu acho que a gente ainda não evoluiu o suficiente para chegar nesse ponto. Né? Mas ela já consegue dar de presente para as amigas, vender, né? Então é interessante assim, né, que ela, ao mesmo tempo que ela se choca e ela não acredita que você faz isso, você fez isso, mas ela consegue também passar por cima desse choque. Então a gente vai se reinventando. Né? E aí, então 29 anos me criaram para ser esse homem. Né? Eu já tinha noção de que a heterossexualidade, a monossexualidade também, né? Gostar só de um gênero não fazia nenhum sentido para mim, então eu era capaz de transar com homens e com mulheres. E, no entanto, a questão do gênero, para mim, era muito difícil de pensar. Né? Isso não significa que eu não tinha contato com pessoas trans. Né? Eu namorei pessoas trans no começo da minha vida adulta. Eu cheguei a morar junto com uma travesti, a gente morou durante um ano. Né? E eu lembro dela chegando para mim e falando assim: deixa eu te montar para ver como é que você fica de mulher. E eu agindo de forma bem grossa com ela. Assim, sai daqui, eu sou um homem. Né? Então, porque eu tinha medo. Acho que hoje, assim, quando eu olho para trás, é como se eu tivesse assim, uma intuição de que se eu der um passinho para fora do armário, ele cai junto comigo. Né? Então, não é a hora, tá? Não tenho condições de dar esse passo, né? Eu vou ficar aqui dentro o máximo que eu puder. Né? Eu me vejo também muitas vezes no processo da Laerte, né? A Laerte Coutinho, né? Que fez as tirinhas no começo do meu livro, inclusive. E a Laerte, ela foi se permitindo, assim, né? Numa idade avançada, considerada avançada, né? Ela foi se permitindo vestir outras roupas, se imaginar com outros nomes de identidade. Então, a princípio, crossdresser, né? Depois travesti, mulher trans. Então, ela vai brincando de adotar várias identidades e testar, experimentar, explorar. E acho que foi um pouco isso que se deu comigo também. Só que com 29 anos, então, eu consigo dar esse passo, fazer esse movimento e descubro um mundo radicalmente diferente para mim. Então, durante 29 anos, ninguém tocou no meu corpo sem o meu consentimento. E a partir do momento que começaram a me ver como Amara, essa experiência passa a ser rotineira. Quando eu estava indo para a Argentina, no metrô, um cara entrou no metrô atrás de mim e começou a roçar na minha bunda. Né? E o metrô estava muito lotado. E eu não sabia se eu entrava numa briga com ele, corria o risco de perder o voo, ou se fingia que não estava acontecendo nada. Né? Aí eu andei para frente, empurrei um monte de gente, todo mundo me olhou torto, eu falei: desculpa, é que tem um cara passando a mão na minha bunda. E aí ficou um silêncio, assim, ninguém fez nada. Sabe?
A mulher que estava na minha frente falou, que difícil, né? Tenso. Foi isso, sabe? Porque é essa situação. Né? O que a gente faz nessa situação? Né? Eu estava de costas, eu podia levar um murro, sei lá, eu podia morrer ali. Mas eu fiz isso. Eu empurrei as pessoas da frente e falei, desculpa, tem um cara passando a mão na minha bunda. Né? E aí elas, nossa, que tenso, né? Tá bom. E ficou por isso mesmo. Eu nem tinha coragem de olhar para trás. Assim, né? Aí quando eu olhei para trás não tinha mais ninguém, a pessoa tinha ido embora no primeiro vagão que deu, assim, acho que na primeira vez que parou ali. E de qualquer forma, né, então essa passa a ser uma experiência cotidiana. E é curioso, né, se a gente pensar, por que antes não era uma experiência cotidiana? E aí pode falar, não, porque o meu corpo forte, né, o corpo masculino entendido como um corpo forte, mas o que mudou do meu corpo, né, de um mês antes da transição para um mês depois da transição? Né? Não, basicamente, em termos de força física, é o mesmo corpo. Mas parece que quando ele se veste de signos do feminino, parece que ele não mais mete medo. Né? Parece que ele autoriza, convida, inclusive, esse tipo de abordagem. Né? E muitas vezes, quando essa pessoa demonstra desejo pelo seu corpo e toca o seu corpo de forma invasiva, sem autorização, sem solicitar nenhum consentimento, e você reage de uma forma a demonstrar que isso não é bem-vindo, a pessoa pode se tornar, inclusive, violenta com você, que é algo que eu falo bastante no livro. Então, 29 anos sem experimentar, sem conhecer essa experiência, né, de tocarem o meu corpo sem meu consentimento e, de repente, passa a ser uma experiência cotidiana. O que fala muito sobre como essa sociedade entende esse corpo feminino, entende identidades femininas. Né? Isso não fala só sobre travestis, isso fala sobre o lugar do feminino na nossa cultura. Né? Então, é muito interessante a gente perceber isso. Né? Eu lembro, por exemplo, amigos homens trans me falando sobre suas experiências de gênero, falando que quando eram lidos como mulheres, tinham muita dificuldade de conquistar turno de fala, fazer com que as pessoas parassem para escutar o que eles têm a dizer, né? Levassem a sério as palavras que eles estavam trazendo. E aí, a partir do momento que fizeram a transição e começaram a ser lidos como homens, então, com uma leitura social masculina, eles abriam a boca, as pessoas paravam para escutar. Eles falam assim, nossa, como é fácil falar agora, as pessoas param para te escutar. A gente faz isso de forma inconsciente, porque existe todo um adestramento mental que a gente recebe desde a infância para em quem a gente deve prestar atenção, quem a gente deve levar a sério, quem a gente deve dar o benefício de escutar em primeiro lugar, né? De quem a gente deve imaginar que tem algo a dizer. A gente tem esse adestramento de forma silenciosa. Não está nos livros didáticos isso. A gente passa isso de uma forma muito mais efetiva, que é justamente essa forma não dita. A gente nem tem consciência disso. Né? E aí, ele me falando isso, é muito emblemático assim, a gente perceber, né, que a maneira como muda a ocupação desse espaço por ele a partir do momento da transição. E existem outros marcadores também que a gente pode pensar, né? Marcadores raciais junto com transição. Eu lembro de um amigo homem trans negro dizendo que, quando era lido como uma mulher negra, então era objetificado no espaço público, né? Então tratado como ali uma mulher negra, gostosa, sedutora, e a partir do momento que passou a ser lido como um homem negro, passou a ser lido como um elemento perigoso, um potencial assaltante, né? Um potencial que representa o perigo, né, de violência sexual. Então ele entrava dentro de um elevador com uma mulher cis e a mulher tentava se afastar, imaginando que ele poderia abusar dela. Então, ou seja, é muito significativo, né, como é que nossos corpos reagem na presença de outros corpos e como é que o corpo trans ele desvela tantas dinâmicas de gênero que a gente tem na nossa sociedade. Né? Dinâmicas de gênero, dinâmicas de raça, de classe, né? Um monte de questões que estão... Por isso que entender dessa comunidade trans é entender da própria cultura. Né? A gente está mobilizando, né, noções de gênero, nos criaram para ser de um gênero, a gente está tentando se colocar em outro lugar. Né? Mas a gente está na mesma cultura, a gente é fruto da mesma cultura. Né? Isso, inclusive, é importante a gente ter noção para a gente não criar uma visão romantizada de travestis como figuras hiperdesconstruídas que a gente não é. Né? A gente também é fruto dessa cultura normativa e, às vezes, a gente reproduz essa normatividade de uma forma muito doida. Né? Eu tenho falado sobre isso, sobretudo nessa versão mais expandida do monólogo, nas partes inéditas.
né, em que vai ter momentos, inclusive, que ela vai falar, são duas travestis, né, uma fala e a outra fica só ouvindo. Né? E essa que está sempre ouvindo, né, e essa que está sempre falando, ela vai contando, dando dicas. Né, e ela, em determinado momento, ela vai falar sobre como perceber, como descobrir se o seu namorado é mesmo ocó, é homem para valer mesmo. Né? E aí ela vai lá, faz um carinho na bunda dele, vê como é que ele reage, né? Porque se ele de repente ele vai já oferecendo, não, cai fora, amiga. Então existe um discurso assim muito forte ainda, sabe? Se o cara quiser dar para você uma maricona safada, chuta esse infeliz. Né? Então existe esse discurso muito forte, uma normatividade muito forte dentro da cultura travesti da comunidade trans. Né? Existe, ainda hoje é muito comum encontrar travestis, pessoas trans, dizendo: eu só me relaciono com pessoas que nunca se relacionaram com travestis antes. Eu quero ser a primeira e única travesti da vida do meu namorado. Né? E aí, que é uma fantasia também. Né? Não, eu não quero que ele goste de travestis, eu não quero namorar um travequeiro, né, um T-lover. Né? Eu quero namorar alguém que só saía com mulheres cisgêneras e, de repente, por mim, se apaixonou, não sabe o que fazer com isso e está passando por cima dos próprios preconceitos em nome do amor. Então isso é muito forte ainda. Né? Mas isso é muito reflexo da nossa normatividade. Né? Então, a gente ainda tem dificuldade de imaginar um homem trans como uma possibilidade de relacionamento para as mulheres trans heterossexuais, para as travestis heterossexuais. Os homens trans também, muitas vezes, têm dificuldade de imaginar travestis como potenciais pessoas com quem se relacionarem. Então, a normatividade está dentro de nós. A gente tem uma ideia de quem que é homem de verdade, quem que é mulher de verdade. A gente foi criada por essa mesma cultura normativa, e às vezes rompe com ela em alguns pontos e reproduz ela com ainda mais força em outros pontos. Então, não somos figuras desconstruídas, né? Figuras, ouça o que a travesti tem a dizer, ela é Jesus, sabe? Ela diz a verdade, o caminho da salvação. Não, a gente também faz parte do problema e da solução. Né? A gente está junto construindo um mundo novo. Né? E acho importante a gente ter isso em mente para não criar essa romantização, que é uma forma de não escutar, que é uma forma de bater palma para ela, independente do que ela diga. Né? É preciso que a gente entenda, né, que a gente também faz parte, né, desse projeto de transformação, a gente também tem que se transformar. Bom, eu vou abrir para as perguntas. Dulce. Meg depois. Fala. Tá. Tem meia hora, está ótimo. Vai. Eu me instalo numa respeitosa ignorância com relação a esse campo e de ouvir dizer, por isso estou aqui também para te ouvir. E a minha pergunta é nesse sentido mesmo, de eu entender mais como é que essas transformações nos afetam e de modo bastante extenso, porque ouvi dizer dos sofrimentos e dos horrores que crianças, adolescentes passaram e ainda passam, né? Até chegar em algum lugar de se instalar no seu próprio lugar. O que eu tenho vivido também é a experiência de contato com algumas crianças que hoje fazem um movimento inverso. Se interrogam se são hétero, bi, e a angústia as pega de modo muito precoce e de um modo mental. Eu não sei se essa é a melhor palavra para traduzir a experiência que eu tô relatando. O que você tem a dizer para me orientar melhor, por favor? A gente tem um problema que é a questão da identidade, da orientação, né? De alguma forma ela desafoga algumas questões, mas ela também reforça outras questões que são muito difíceis, assim, né? Pelo menos na minha concepção. A gente ainda segue acreditando que existe uma essência, uma verdade do sujeito, né? Que ele é uma coisa. Então, ele é travesti, ele é homem trans, esse sujeito ele é gay, lésbica, bissexual, ele é alguma coisa. Ele precisa descobrir o que ele é, né? E aí, eu gosto de imaginar que a gente mais está do que é, né? Não existe essa... Por isso que eu
tenho problema com essa forma como o Brasil solucionou a questão da identidade de gênero, né? Que dá a entender que, assim, tá, a gente vai deixar você mudar se você disser que essa é a verdade sobre quem você é. A verdade definitiva, a última. Então, aí, e eu gosto de imaginar que a pessoa... Né, o Paul Preciado, que é um filósofo, um homem trans, uma das figuras mais destacadas atualmente na filosofia internacional, ele, como um preâmbulo de uma nova edição que ele lançou do Texto Junkie, que é um livro dele super marcante também, sobre a questão da questão de gênero, de transição, né, que ele lançou acho que em 2008, a primeira edição. E aí, numa nova edição em espanhol, tem um preâmbulo, que só tem nessa versão em espanhol, em que ele fala que, a partir de agora, ele começa a assinar o seu livro não com o nome antigo, mas com o nome de Paul B. Preciado. Mas ele não faz isso, né, para dizer que agora ele encontrou a verdade sobre si, que agora ele chegou no lugar final da sua transição, da sua rota. Ele está num novo ponto dentro de uma viagem infinita, uma viagem que não termina. Então ele tem agora, é como se ele estivesse numa nova parada, né? E essa nova parada chama Paul Preciado, Paul B. Preciado, né? Mas que ele pode, isso não significa que ele vai se manter nesse lugar para o resto da vida, né? Pode ser que ele mude de opinião mais para frente, ou queira viver outras coisas. Por isso que eu gosto tanto da ideia da experimentação, por isso que a existência da Laerte para mim é muito iluminadora. Uma pessoa que se permitiu experimentar, né? Quis viver coisas para poder dizer o que fez sentido ou não, o que está fazendo sentido ou não, né? Acho que a gente vive uma cultura que não dá muito espaço de experimentação e que quer cobrar muitas certezas e definições das pessoas. E a gente está jogando isso para crianças e adolescentes, né? A gente, no medo de não ser LGBT-fóbico com as nossas crianças, a gente está querendo, já com 5 anos de idade, que ela diga expressamente: você é gay, você é lésbica, você é bissexual, você é uma pessoa trans, né? Então a gente está querendo saber, desde muito cedo, o que elas são, para que a gente não seja violentas com ela. Só que isso é uma forma também de cobrar algo que não tem que vir assim, sabe? Essa compreensão de si, essa definição do que se é, né? Não sei se é nesse... Né? Eu gosto que as pessoas tenham espaço para experimentar, para descobrir na prática, sem essa angústia também de ter que descobrir o que eu sou. O que será que eu sou? Não importa. Viva coisas, né? Se permita viver coisas, né? Tome as precauções possíveis para você conseguir passar por elas e se descobrindo nesse processo. Então, acho que é isso que eu... Não sei se te ajuda, assim, né? Mas a ideia é essa, sabe? Tem uma amiga, inclusive, que está vivendo o processo da sua filha, que agora está pedindo para ser chamada por um nome masculino. E aí ela estava surtando, sabe? Ela é minha amiga, então ela convive com pessoas trans, mas estava ali surtando que a própria filha dela está passando por isso. E ela falou: não, porque eu tenho medo que a minha criança tem 8 anos agora, vai passar por muita violência como homem trans, mas como mulher cis ela vai sofrer violência pra caramba também. Então, não tem caminho fácil, sabe? E uma das coisas é, ela começou a descobrir vídeos de criança, 2 anos dessa criança, né, em que ela falava assim: mãe, você é a rainha, eu sou o rei. Sabe? Então, que dava para perceber a criança já desde muito cedo tentando se marcar nessa relação com o outro dentro de uma identidade masculina, né? Então, é muito interessante assim, perceber, né, quando a gente tem esses exemplos muito precoces dessa criança que manifesta: eu quero poder existir de acordo com esse gênero aqui, sabe? E aí isso não quer dizer que a criança para a vida inteira vai se identificar dessa forma, mas dá o espaço para ela ver se é isso mesmo, sabe? Se ela se sente confortável dessa maneira, né, deixa ela experimentar isso. Se depois que essa é uma argumentação, inclusive, de uma grande psicóloga, uma travesti, a Sofia Favero, né, que lançou um livro chamado Crianças Trans, um livro excepcional, espetacular, e ela fala, né, que muitas vezes utilizam, né, de crianças que se reivindicavam trans na infância e depois não se reivindicam mais como trans, mudam de ideia, como uma forma de dizer que não existem crianças trans, né? Mas não fazem a questão oposta, de pegar crianças que não se reivindicavam como trans, mas na vida adulta passam a se assumir, a se colocar como trans, né?
O que isso tem a dizer sobre as infâncias cisgêneras? Então, não existem infâncias cisgêneras também? Então, não existem... Né? A gente está num processo de experimentação. A gente está querendo descobrir o que a gente é e como a gente gostaria de viver. Né? E seria bom que a gente pudesse fazer isso de forma mais tranquila possível. Maggie. Oi, Amara. Bom, é muito legal te ouvir e te ver num espaço que não seja um espaço específico de pessoas trans e travestis, porque, via de regra, a gente é convidada, né, para falar em espaços marcados por conta da nossa identidade, das nossas, enfim, subjetividades. Então, um evento como esse é fundamental, eu acho que, como a Carla pontuou, né, e pensar como que uma travesti pode ser lida e pode ser uma grande referência na literatura, enfim. E a minha primeira questão, Amara, é com relação ao extrativismo acadêmico, né, porque a gente ainda continua sendo tratada como meras informantes, a gente está na academia pesquisando, produzindo, e as pessoas continuam citando pessoas cis que pesquisam pessoas trans. Né? Então, esse conceito de extrativismo epistêmico, ele ainda é pouco operado, né, pela cisgeneridade, a cisgeneridade branca, cis, hétero, branca, enfim, ela se coloca nesse lugar como sujeito universal que pode falar de tudo e por tudo. Né? Então, essa é uma questão, né, porque tem um limite, né, das nossas pesquisas, né, elas não circulam na academia na mesma medida. Né? As nossas produções, elas interessam e são lidas e são citadas por outras pessoas trans. Né? Hoje eu tenho 2 orientandos trans no mestrado, 2 meninos e uma menina trans, que pesquisam intelectuais e a intelectualidade trans. Né? Então, pensar esse extrativismo que abasteceu e abastece ainda a academia cisgenerificada. E uma outra questão que eu queria te perguntar, né, se aparece nas tuas reflexões, na tua pesquisa, a questão do nome. Né? Porque eu observo que, assim como os corpos de travestis vão passando por uma modificação ao longo do tempo, né, porque na década de 70, 80, é um corpo extremamente exagerado, siliconado aos extremos, com uma bunda enorme, com um peito enorme, com silicone no rosto. Né? E quando eu estava retificando meu nome, uma travesti falou para mim, se você não colocar Y no seu nome, você não é travesti. Né? Então, foi uma regra. Tanto é que eu ganhei Rayara de presente, né? E assim, ela insistiu que tinha que ter Y. Né? E aí eu fico analisando, né, o conceito de nome de guerra e nome social, porque, para mim, nome de guerra, em muitos momentos, ele é muito mais potente. E, ao longo da história, a gente vai percebendo uma mudança nas escolhas dos nomes. E hoje nós temos assim a Maria Clara Araújo, Letícia Carolina, sabe? São uns nomes muito mais próximos de uma cisgeneridade e os corpos com muito menos intervenções cirúrgicas e de silicone, né? Mas, ao mesmo tempo, a categoria travesti ela começa a ganhar uma potência, inclusive, entre as intelectuais. Né? Aqui em Curitiba tem a Alicia Krieger, né, que ela entra para a academia, né, no curso de farmácia como uma mulher trans, sai do mestrado como travesti, está no doutorado em medicina como travesti. Né, porque existe assim, e isso, para mim, também é uma coisa muito interessante, né, porque o corpo travesti da década de 80 e o corpo travesti hoje, ele não é o mesmo, né, inclusive por conta de uma série de mudanças políticas e de uma questão assim, de respeito e de uma tentativa de resgate, né, da importância dessa categoria. Então, eu queria que você falasse dessa questão do nome de guerra, né, que, para mim, é uma categoria muito potente, e a questão do extrativismo epistêmico. Nossa, eu acho que teve uma vez que eu me deparei recentemente com o termo nome de guerra, e eu fazia muito tempo que eu não escutava, e falei, caramba, essa é uma expressão realmente muito, muito boa, assim, né? E aí, saber que você tem pensado sobre isso também me faz acreditar que essa intuição fazia sentido, assim, né? É interessante recuperar esse termo, mas esse termo é utilizado de forma jocosa pela cultura, pela sociedade, né? Então, o nome de guerra delas, falam de uma forma zoando, assim, mais zoeira, né? E acho que dá para a gente recuperar isso questionando, tirando esse lugar do deboche, né? Colocando isso dentro de um lugar de algo mais literal mesmo. Assim. A gente está falando sobre, realmente, existências que estão em guerra. Né? E, por isso, essa é uma das questões que eu falo da prostituição, inclusive. A prostituição é um lugar de muita vulnerabilidade para a maioria de nós. Né? Boa parte das mortes, dos assassinatos de pessoas trans se dá no âmbito da prostituição. No entanto, esse é construído para poder existir na sociedade.
Então, quando família fechava as portas para nós, quando a escola fechava as portas, o mercado de trabalho formal, escola, né? Quando todo mundo fechava as portas para nós, era a partir do dinheiro da prostituição que a gente viabilizava a nossa existência. Então, esse lugar tem um significado diferente para a comunidade trans hoje. Porque esse é o espaço que permitiu que a gente existisse um dia, e mais um dia, e mais um dia, até que a gente chegasse nesse ponto em que a gente pode ocupar de uma forma um pouco mais, começar a ocupar de forma mais ampla essa sociedade. Então a prostituição tem um significado todo especial, todo particular para comunidades trans. Né? E o nome de guerra, né, a gente pode recuperar, inclusive, justamente nesse contexto. Né? Existe uma guerra travada contra nós, né? Existe, né, porque o nome social é um termo meio ruinzinho, assim, né? E eu acho que o nome social faz sentido apenas quando a gente se dá conta que todo mundo tem nome social. Às vezes, o seu nome social coincide com o seu nome de registro. Né? Então, minha mãe chama Maria do Carmo, e ela odeia que chame ela de Maria. O nome dela é do Carmo. Du e do Carmo. O nome social dela é do Carmo. Né? Só pode chamá-la por do Carmo. Não pode chamá-la de Maria do Carmo, inclusive. É do Carmo só. Né? Então, percebe? Ela tem nome social. Lula, Xuxa, nome social. Né? A forma como a pessoa é conhecida. Né? Isso é um nome social. Todo mundo tem nome social. Né? Então, durante um tempo, as pessoas trans, né, usaram dessa gambiarra legal, que ainda hoje é muito utilizada, para a gente conseguir fazer com que nosso nome fosse reconhecido. Mas acho que pensar no termo nome de guerra, explorando, né, essa questão de como a gente vive em estado de guerra, né, em estado de ataque permanente, pode ser muito interessante. Eu gosto muito dessa possibilidade. Com relação ao extrativismo acadêmico, tem um exemplo muito interessante. Um evento que durante muito tempo, muitos anos, estava se colocando como um evento de questionamento dos paradigmas de gênero no Brasil, desfazendo o gênero. Né? Esse evento, que durante muito tempo era um espaço que reunia as pessoas que estavam pensando gênero da forma mais inesperada, questionadora, né, aqui no Brasil, e esse espaço, as grandes figuras que orientavam, que tomavam, né, que construíam esse espaço, os grandes intelectuais que construíam esse espaço, eram as figuras que diziam que o termo cisgênero não devia ser usado porque ele era impróprio. Né? Então, esse espaço que adorava falar de trans e travesti, né, esse espaço que era construído por pessoas cisgêneras que falavam de trans e travesti o tempo inteiro, não achavam que era preciso nomear aquilo que não era trans ou travesti. Né? Aquilo que é trans e travesti não devia ter nome, né? O que devia ter nome era só trans e travesti. Né? E falavam que a nossa definição de cisgênero era problemática. Né? Só que, e por conta disso, esse conceito devia ser invalidado. Né? Só que se o conceito de cisgênero era problemático, isso significava que a própria compreensão de transgênero, de travesti trans, também era. Só que isso não fazia com que a gente invalidasse. Né? Porque estavam dizendo, aquelas figuras, né? Como é que a gente define o que aquelas figuras são? Isso é um reflexo de como a gente vai definir o que as outras figuras também são. Então, se somos figuras que estão cruzando a fronteira dos gêneros, que fomos criadas para ser de um gênero e estamos reivindicando outra forma de existir, existem as figuras que não cruzam a fronteira do gênero. Né? E aí não cruzam por quê? Qualquer que seja o motivo. Porque a pessoa se identifica daquela forma, porque ela tem medo de se imaginar de outra forma, porque ela não se permite, porque ela nunca imaginou essa possibilidade. A gente pode imaginar muitas questões. Né? Mas o trans é aquilo que atravessa. Transatlântico. Né? Se existe quem atravessa, existe quem fica sempre de um lado. E o oposto de trans, em latim, é cisgênero, é cis. Né? O oposto de trans, cisplatina, era o lado que fica de um lado do Rio da Prata. Né? Então, essa região era o Uruguai, ali, a República da Cisplatina, que fica do lado de cá do Rio da Prata. Né? Então, o que atravessa é aquilo que cruza, o que fica de um lado só é o que é o cisgênero. Né? Então, se nos chamaram de trans, o oposto de nós seria cis. Mas, nesse momento, parecia que só fazia sentido nomear o que não é nós. Né? Nomear esse outro jeito de existir e não deixar que esse outro jeito de existir também imaginasse a possibilidade de nomear o que eles não são, o que essas figuras não são.
Então, o grande espaço de questionamento, né, do gênero no país, né, o grande evento universitário de questionamento de gêneros, achava que cisgênero era um termo problemático. Isso é muito revelador, né, de o quanto, né, a gente está sendo vista por uma perspectiva que nos objetifica, né, que nos torna objetos e não figuras também sujeitas, figuras capazes de produzir conhecimento, de questionar o conhecimento que está sendo produzido, né? Então, eu acho esse um ponto importante. Mas, assim, também acho que acho, né, às vezes eu vejo que tem coisas a serem questionadas dos dois lados, assim, né? Porque muitas vezes eu vejo como se estivesse dizendo, né, não, pessoas cisgêneras não devem falar sobre pessoas transgêneras. E a questão, acho que talvez não seja desse jeito, sabe? Eu quero, como pessoa trans, eu quero poder falar sobre cisgeneridade, e eu quero que também pessoas cisgêneras falem sobre nós, mas eu quero que elas tenham noção do que estão fazendo, né? E para ter noção do que está fazendo, você vai ter que fazer a lição de casa, né? Você vai ter que entender a limitação do seu olhar, o que você consegue ver fácil e o espaço que você ocupa talvez impeça você de perceber sobre essa cultura que você está analisando ou tentando observar, né? Então, o olhar de fora pode ser muito revelador, a gente pode aprender muito com o olhar de quem não pertence à comunidade, mas esse olhar pode ser colonizador também. Esse olhar pode reproduzir lógicas de violência, né, e de objetificação. Então, essa pessoa vai ter que ter noção do que está fazendo. Eu vou cobrar dela a responsabilidade, né? Tá, você quer falar sobre isso? Né? Eu quero saber no que isso vai ser de utilidade, né, para a sociedade de uma forma ampla, em quanta consciência você tem sobre as limitações do seu olhar, né? Por que você está querendo fazer essa pesquisa? Né? É só para ganhar um diploma? Ou tem um interesse genuíno em construir alianças, em construir, né, luta, condições de convivência pacífica? Então, eu participo de muita defesa. As pessoas muitas vezes me jogam ali num monte de defesas e é interessante perceber o quanto, mesmo em espaços, né, mestrado, doutorado, me coloco ali na banca e às vezes a gente está falando de coisas muito iniciais, assim, né? Não sei, você deve participar também de muita banca e a gente vê ali um monte de coisas primárias ali sendo ditas, né? Porque a pessoa muitas vezes não tem o conhecimento suficiente ou a noção suficiente das limitações do próprio olhar para fazer aquele trabalho, né? E aí a nossa presença na qualificação e na defesa é importante, mas isso também nos sobrecarrega, né? Porque eu gostaria que a galera cisgênera também conseguisse fazer isso sem precisar da gente ali apontando, olha, isso aqui está errado, isso aqui não é assim que se discute essa questão, né? Vamos buscar uma bibliografia, né, que valoriza também a produção intelectual de pessoas trans, né? Você só vai falar de pessoas trans, mas você só vai pegar gente cisgênera falando sobre nós, né? Então, às vezes, a pessoa, não sei nem onde procurar. Então, vai ter que aprender a procurar, né? A Mara tem uma pergunta importante aqui para você. O que se faz a grandes escritores e escritoras? Como é teu processo de escrita? Nossa. Então, eu sou uma pessoa obcecada com escrita. Acabei de voltar da Argentina e uma das minhas referências para pensar, né, texto literário é um escritor de lá chamado Jorge Luis Borges. E ele tem uma frase muito, muito famosa sobre texto definitivo, né? Ele está discutindo tradução. Ele discute tradução em vários momentos, assim, ele faz umas inversões de jogo, inclusive sobre tradução. Ele acha que a tradução não necessariamente é pior que o original. Às vezes a gente só tem acesso à tradução, às vezes a gente conhece a tradução primeiro. Ele leu primeiro o Don Quixote em inglês e depois o Don Quixote em espanhol. E ele falou que o espanhol parecia uma tradução mal feita do inglês. Isso é muito interessante, assim, né? Então, a gente só conhece a Bíblia pela tradução. A gente não fala mais, boa parte de nós não fala mais hebraico, grego, né? Então, é interessante a gente perceber, né, que a tradução é a língua possível, né? E a língua que faz com que um texto continue circulando. E ele, quando ele vai discutir então tradução, ele vai falar que a tradução não necessariamente é inferior ao texto original.
Ele vai dizer isso porque, para ele, os textos estão todos em movimento, sempre se transformando em outros textos, e a noção de texto definitivo, para ele, corresponde ou à religião ou ao cansaço. Né? E o que ele quer dizer com isso? Né? Ou Deus ditou aquelas palavras, a gente não está entendendo, é porque a gente tem um problema de interpretação, né? O problema está em nós, você que não está entendendo a genialidade, a potência desse texto, ou então aquele texto é o texto que a pessoa conseguiu escrever e não aguenta mais, cansou, publica a porcaria. Publica essa porcaria aqui, não aguento mais olhar para essa porcaria. Né? E aí eu gosto muito dessa noção. Né? O texto definitivo ou é Deus ou é o cansaço. Então eu escrevo incansavelmente. Eu vou, né? E aí quando vai chegando o prazo, né? Deu o prazo, quando eu não aguento mais olhar para aquela porcaria, eu falo, o texto está pronto. E eu tento não olhar mais para ele, porque se eu olhar mais para ele eu vou ficar muito frustrada, vai ficar parecendo assim, que trabalho mal feito. Né? E se eu fosse puta, eu tive que reler para acompanhar a tradução, assim, eu falar, meu Deus, por que eu escrevi isso? Assim, né? E aí fico sempre nesse impasse. Assim, né? Voltar a uma obra que já está publicada é sempre um peso, né? um incômodo. Né? Sobretudo para quem não gosta nunca consegue ficar satisfeita com o ponto atual do texto. Então, eu pego o meu monólogo, como é que eu tenho escrito? Né? Então, eu pego essa versão que eu escrevi já e vou procurando brechas no texto para ir expandindo pontualmente brechas. Né? E aí, quando entro em momentos de crise, eu construo um mapa do que eu já abordei, tento ver se as informações estão batendo, né? E aí volto a tentar buscar brechas e vou expandindo. E aí, durante a pandemia, eu consegui fazer um esquema que foi muito útil, né, de uma rotina de escrita. Eu tinha que aumentar 500 caracteres por dia no texto. Né? Então, o texto tinha que aumentar 500 caracteres, que é um parágrafo. É pouco. Né? Mas não era só aumentar 500 caracteres. Eu mexia no texto em volta, eu reescrevia todas as frases em volta, tentando buscar uma formulação mais tensa, mais poética, mais expressiva, mais agressiva. Né? E ficava lá testando a frase, invertendo. Eu só consigo escrever prosa, inclusive, no computador, e poesia só no papel. Né? Poesia eu fico lá mexendo as palavras no papel, não consigo fazer no computador, e prosa eu fico reescrevendo a frase, copio e colo, modifico a ordem, troco a palavra, não consigo no papel, tem que ser no computador. Né? Então, e aí eu fico ali, trabalhando, batendo na cabeça, falo em voz alta, vejo se a sonoridade está boa, vejo, né, se aquilo tem uma expressividade. Né? A frase inicial do meu monólogo é um exemplo disso. Né? É uma frase que eu estava um dia sentada com minhas amigas numa mesa, num sofá, ali na casa de prostituição, e a minha amiga saiu do quarto, o cliente dela saiu da casa, e ela falou pra gente, passada, o Ocó, você acredita que ele pediu para eu nenar na neca dele? Né? E eu achei isso tão poético, nenar na neca dele. Né? E ao mesmo tempo é poético e é terrível, sabe? Eu não sei se vocês estão entendendo, né? Mas se não estão entendendo, a ignorância é uma bênção. Não entender às vezes é ótimo. Né? E o editor, inclusive, dessa versão expandida do texto, ele falou que quando ele foi conversar com a editora, né, ele falou, nossa, sorte que está em Bajubá, que eu não teria coragem de dizer isso em voz alta. Né? E a gente estava conversando sobre essa frase inicial, nenar na neca dele. Né? E aí eu estava lá, uma rodinha de pessoas, a gente riu quando eu li. Né? Aí eu fiquei perguntando para uma amiga travesti que estava ali na rodinha, o que será que as pessoas entendem com essa frase? Aí ele estava do lado e falou, nenar na neca dele é sentar na neca dele. Se ele acha que é isso, se ele acha que o texto é pesado, acho que ele nem faz ideia do que ele está publicando. Então, se a gente... E aí, essa foi uma das coisas assim, que ele me colocou. Né? Ele, eu quero... Pira quanto você quiser no Bajubá, pira quanto você quiser nas línguas estrangeiras, né? Mas faça com que o leitor acredite que ele está entendendo. Né? Esse é o seu desafio. A pessoa tem que sair do texto achando que ela captou o espírito geral, não, o sentido geral. Né? Ela vai descobrir depois que ela está viajando na maionese, mas não faz parte. Mas ela precisa sentir que ela entendeu o espírito. E aí, esse é o desafio que eu tenho feito. E se querem entender o que é nenar na neca, busquem no Google. Mas eu acho que é melhor não buscar no Google. Me foi informado que tem 3 perguntas. Quem? Vai lá.
Fazer primeiro as 3 perguntas e depois você responde tudo junto? Pode ser. Uhum. Então, eu sou Carla Ramos, né? Eu sou psicóloga de orientação junguiana e eu adorei teu nome, Amara Moira. E eu acredito muito na questão do simbólico, no simbólico universal. E para a gente poder existir, a gente tem uma nomeação, né? Então, o que levou esse nome para você? A outra? Faz direto? Vai. Ok. Achei muito curioso a sua fala em relação às crianças e a sua fala na descoberta. Eu já sabia, aos 7, 8 anos, o que eu era. Mas a dificuldade de exercer isso durante a vida até esse momento continua sendo grande. Se a gente já tem milênios, e inclusive no Kama Sutra, citando as várias possíveis diversidades de gêneros entre os seres, a gente continua muito atrasado. Essa noção de família de verdade é uma coisa meio assim. Então, em relação às crianças, a gente levou para o mental uma coisa que é de sentir, que é de emocional. Quando você soube o que você era? É essa a pergunta. Posso dizer um poema curto? Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que o caminho errado levasse ao que a princesa vem. Ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão, encontra a era e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Eu errei um pedaço, mas isso era o Psique do Fernando Pessoa. Obrigado. Oi. Eu li o livro da Camila e não li teu livro ainda, mas a próxima vez que a gente se encontrar, eu vou dizer, li teu livro. Eu fico... Li o da Camila. Achei, assim, fantástico, assim, por conta do sofrimento que ela passou. E essa é a pergunta que eu quero te fazer. A gente tem o nosso sofrimento, né? Essa angústia de viver. E daí, quando você fala assim, né, que a prostituição é uma saída para isso, que essa comunidade vive numa guerra permanente, eu fico pensando assim, de quantas angústias e de quanto sofrimento, né, vocês dão conta disso. Eu queria que você falasse um pouco disso, desse estado permanente de guerra. Como que é viver isso? Tem só mais uma pergunta lá. A gente está estourando, gente. É a última. Aonde? Do chapéu. Ah. A gente vai ser daqui hoje, 12h30. Bem, inicialmente dizer que nós chegamos um pouco atrasado por conta que não foi possível antes. Talvez eu tenha perdido uma linha de exposição que responderia. Mas a minha ideia aqui é apenas compartilhar um acontecimento, né, familiar. Porque nós temos lá 2 filhas e um filho, né, 22, 20 e 14, respectivamente. E numa ocasião, por volta de 1 ano atrás, a minha segunda filha, numa viagem que estávamos, eu, ela e meu filho, falou: pai, eu quero te falar uma coisa, te fazer uma pergunta. Ela: pai, eu sou bissexual, o que você acha disso? Nós temos uma família com uma perspectiva, uma visão aberta, uma visão livre. Isso para nós, de certa forma, já era sabido, né, de minha parte. E a gente conversa, eu e a minha esposa, e temos a completa aceitação. Eu, particularmente, não tenho a compreensão mais profunda, digamos, da literatura, né, em torno seja do rótulo, seja da definição, né, de cada condição.
Mas ela me perguntando, e eu, de certa forma, já estava preparado para responder sobre a minha forma de ver, né? E disse para ela, em síntese, assim, que, olha, filha, no contexto, ela me explicou. Ela falou, pai, eu vou te explicar, né, o que seriam os rótulos, né, bissexual e diversos outros, agora não me recordo. Eu disse a ela, ó, Laura, o que é importante para mim é que você, a sua identificação, que você se sinta bem nessa condição, mas acima de tudo eu falei para você, eu falei para ela, né, você entender, e isso é muito importante, o que isso significa para você e qual a relação, né, da sua conduta, do seu posicionamento na sociedade. Então, entender, não propriamente, eu não me preocupei tanto com o rótulo em si, né, porque a aceitação é uma coisa tranquila de nossa parte, em qualquer circunstância, né. E também, no momento, tinha o meu filho mais novo, né, o menino, e eu falei também o que eu posso falar também, para que, com a máxima lucidez possível. E daí disse a ela que você... Estourou o tempo, tá? Então vou fechar aqui. Eu disse a ela, busque compreender o que é isso, né? E como que o que isso vai representar na sua vida. De nossa parte, será sempre aceito. Não sei se você tem um comentário a fazer ou alguma sugestão a respeito. Bom, responder rapidinho, porque a gente estourou o nosso tempo aqui já, mas a coisa do nome, né? O nome, para mim, é o nome dos escolhe. A gente tenta escolher nome, mas o nome pega na gente. Eu tentei ser Melissa, né? Era o meu nome antes, mas Melissa com Y, inclusive. Mas quando eu vi a Mara Moira, eu falei, não, esse é o meu nome. E eu vi, é engraçado assim, né, que o autor que eu mais estudei na vida, assim, o James Joyce, ele nomeia um dos seus livros mais importantes como Ulisses, né, estabelecendo um paralelo com a Odisseia do Homero, mas não tem absolutamente nada de muito necessário. Você não precisa conhecer a Odisseia para entender Ulisses, né, e o título nem se justifica, inclusive. O título é como se sobrou ali fizeram a construção e esqueceram uma parte ali da estrutura, assim, esqueceram um andaime, esqueceram um andaime e aí incorporaram o andaime como parte da estrutura, sabe? Então é um registro da história do livro, né? Ele foi construindo então cada capítulo para ser um paralelo de alguma maneira, de uma maneira muito doida da cabeça dele, né, com a Odisseia do Homero, né? E depois ele apagou essas marcas e esqueceu de apagar o título, né? Então deixou o título lá. Mas não tem nenhum personagem chamado Ulisses, não tem nada no título que dialoga diretamente com Ulisses, né? É uma doideira dele, assim, uma questão pessoal, uma viagem pessoal. E aí, né, a gente pode... Né, então, ou seja, ele coloca esse nome lá, né, e aí foi engraçado que, por acaso, eu acabei fazendo um movimento parecido para me nomear também. Eu estava lendo a Odisseia na tradução de um grande estudioso de grego que é professor na Unicamp, onde eu estudei. Esse professor é muito próximo dos irmãos Campos, então das ideias tradutórias dos irmãos Campos, né, ele é o tradutor do grego da editora 34. Trajano Vieira, né? Então, uma figura excepcional, né? E eu lembro, quando entrei na Unicamp, ele estava dando uma palestra sobre o concretismo, né? E falou sobre o Ezra Pound, né? Que é um nome muito importante ali para os poetas concretos, e que ele defendia que, para você aprender a escrever bem poesia, você pode aprender traduzindo. Você pega um poema que é grande em outro idioma e você traduz esse poema para o seu idioma e faz com que ele continue grande no seu idioma. Essa é uma forma excelente de exercer suas habilidades como poeta, né? E aí, ele falou sobre isso na palestra, eu fui atrás desses livros, aí eu comecei a ir na salinha dele, mostrava para ele os poemas, e assim, chegava com o poema em latim,
não precisava de dicionário, ele pegava ali, ele lia em latim, lia a minha tradução e falava: olha esse verso do Marcial em latim. Aí ele falava aquilo em voz alta para mim: olha o que você escreveu. Então, aí ele falou: olha a sonoridade disso que você escreveu. Não, isso aqui não é poesia. Né? E ele ia me ensinando a escrever poesia dessa forma. Você chegava lá em texto russo, em latim, em grego, em italiano, francês antigo, francês contemporâneo, não importava. Ele conseguia ler, era um negócio excepcional, assim, uma figura muito incrível, muito fechadona na dele, mas você chegava perto dele, ele conversava de boas com você, era muito bom assim, trocar. E aí estava lendo a Odisseia na tradução dele, e de repente ele fala que o Odisseu, né, o Ulisses é o nome latino do Odisseu, da Odisseia, né, então é o mesmo personagem, o Odisseu sofre a Moira. Moiras são as tecelãs do destino, né? Então e aí Moira é a personificação do destino, né? Então o Odisseu sofre a Moira, o destino, amarga de ver-se desterrado de Ítaca, longe do abraço dos seus, alguma coisa assim. Já não lembro exatamente, mas quando eu vi essa expressão Moira, amara, aquilo me bateu, assim, né? Porque era muito próximo do nome que meus pais me deram e do sobrenome que meus pais me deram. Então, Omar, eles me chamaram, não tem nada de árabe na família, era uma homenagem ao meu avô que eu não conheci, que ele morreu antes de eu nascer, que, por sua vez, era uma homenagem a um vizinho que era árabe. Então, ou seja, essa coisa brasileira, bem brasileira, sabe? Então, aí, Omar e Moreira era o último sobrenome. E eu odiei esse nome a vida inteira, as pessoas faziam muito trocadilho, Osmar, não sei o que lá, né? Um monte de piada idiota, assim, de criança, adolescente. Odiava esse nome, até que comecei a brincar com ele no final da adolescência. Então virou Humor Omar, Amar Omar, né? E de repente Amar a Moira é quase que fosse a continuação natural dessa brincadeira, né? E sobretudo porque é um nome muito sonoro, é bonito e ao mesmo tempo tem esse sentido esquisito, né? O amargor, né? Um destino amargo. E o amargor não é necessariamente um gosto ruim, é um gosto que a gente compreende pouco, que a gente aprecia pouco, né? Então é interessante, eu gosto dessa dualidade, assim, né? Parece que é um nome alegre, quando você vê o significado parece que ele fica mais sombrio, mas isso não necessariamente é algo ruim. Mas, Amara, eu também sou fixada em nomes. E eu fui atrás para entender o que era Amara. Amara é a flexão do verbo amar na primeira pessoa do singular do mais que perfeito do indicativo. É lindo também. O Caetano fez uma música para mim, não sei se vocês lembram, no Estrangeiro ele fala: e eu menos a conhecera, mais a amara. Sou cego de tanto vê-la. Não, ele falou para mim. Então eu gosto das várias, do tanto de coisas que cabe nesse nome, assim, e aí eu sou meio obcecada com nomes, e aí então me parece, quando eu vi isso daí, me parece que me escolheu, assim, Moreira, né, de Amora, que também é um amarguinho ali, né, a árvore, a Moreira, né, e bom, então tem tudo isso, então nomes têm um significado muito importante para mim, né, e aí pensando um pouco, né, como é que sobre a questão do sofrimento, né? Eu acho que as pessoas que leem meu livro, elas também passam muito por essa experiência, assim, de falar, nossa, como é difícil, né? E eu acho que tem um elemento do sofrimento aqui, mas não é só sofrimento também, sabe? Uma coisa que eu gosto também de mencionar é que a gente consiga perceber, para além da questão da denúncia do sofrimento, né? Perceber algo que eu vejo que é muito bonito ali no livro da Camila, é a construção daquela rede, daquela rede de apoio, daquelas travestis que se conseguem se proteger. Elas são muito violentas umas com as outras, são muito debochadas umas com as outras, e eu acho, inclusive, que essa violência é uma ferramenta de endurecimento, sabe, de criar crosta. Então, elas são brutais umas com as outras, como uma forma da gente vai criando crosta, criando couraça para aguentar a porrada de fora, né? E aí, mas ao mesmo tempo, quando é preciso, a gente vai construir essa aliança, a gente vai para cima com nossos tamancos, salto alto, vai para cima dos lixos, dos lixos, que é como a gente fala, os caras que nos tratam mal, e às vezes são muitos, são quase todos. Então vocês vão ver muito lixo no meu E Se Eu Fosse Puta.
E então tem sofrimento, mas é importante que a gente perceber também sobre essas estratégias de sobrevivência, de resistência e de construção desse direito de existir, né? Acho que o livro da Camila fala muito para mim sobre isso, né? Fala como é que essa figura foi inventando a partir da escrita, né? Primeiro ela fala que o primeiro ato de travestismo dela, assim, acho que é travestismo que ela usa, a primeira vez que ela se viu como travesti foi na escrita, né? Escrevendo, né, em outro gênero, no seu tempo bonito. E ao mesmo tempo ela vai falando, né, como criança, como é que ela vai criando espaços de experimentação na surdina, nas brechas. Eu lembro de um sobrinho, né, que uma vez ele estava conversando com uma amiguinha, 8 anos também por aí, e falou para a amiguinha: vamos brincar de filme de rei. E aí a menina: por que filme de rei? Porque no filme de rei os homens podem usar saia, né? Então a gente vai criando jeitos de poder experimentar, né? E criando blindagens, né? E eu gostaria de um momento que a gente não precisasse de todo esse monte de coisas para a gente poder. Mas então esse é um ponto, assim, acho que vamos ver o sofrimento, mas vamos ver para além do sofrimento também, porque tem muita coisa ali para além do sofrimento também no livro da Camila. E sobre famílias, aceitação, acho que às vezes eu vejo assim duas situações opostas, né? A família que não aceita de forma alguma, que vai expulsar muitas vezes de casa, então a gente naturaliza isso ainda, uma cultura que acha normal que pais expulsem ou violentem crianças e adolescentes por não se comportarem de acordo com os padrões de gênero e sexualidade, mas também eu vejo, né, um oposto, que também tem algo de problemático, que é: tá, você quer ser uma menina? Então você vai ser uma Barbie. Então ele vai pagar todas as cirurgias e vai cobrar que a figura seja a encarnação do estereótipo feminino mais escrachado, assim, né? E aí desde a infância, vai lá, soca hormônio na criança, né? Antes da criança pedir ou manifestar qualquer desconforto com relação ao corpo, né, com relação a gênero, já está querendo ali que ela se enquadre dentro desse padrão mais hegemônico de corpo e de identidade. Acho que isso é algo para a gente pensar também. Para a gente poder encontrar um meio termo. Assim, né? Nem vamos fazer tudo que a criança está querendo, a criança diz que quer, vai já fazendo. Poder amadurecer um desejo, poder amadurecer uma relação com o nosso corpo, poder pensar também que o nosso desejo de transformar o nosso corpo às vezes é reflexo de uma cultura, né, que nos cria para acreditar que o corpo que faz sentido é aquele modelo cisgênero. E a gente está vendo agora, a Meg falou sobre uma cultura trans que antes adorava fazer essa questão de uma construção de um corpo muito marcada, e cada vez mais nem cirurgia, nem hormônio muitas vezes estão querendo tomar, estão querendo construir outros modelos de feminino, de masculino, e às vezes até a possibilidade de não caber em nenhum desses modelos, né? É bom isso, né? Então, ou seja, a gente vai mudar o nosso corpo como um reflexo de uma cobrança social, né? Por que a gente quer fazer uma cirurgia? Por que a gente toma hormônio? Né? De alguma forma, porque a gente foi criado numa cultura que diz feminino é isso, masculino é aquilo, né? Mas a gente está vendo esses modelos se transformarem, e algumas pessoas estão mais afim de questionar os modelos e outras têm menos vontade de questionar. Ninguém tem que ser mártir de luta nenhuma, né? A pessoa tem que comprar a briga que ela está disposta e tem condições de comprar. Então, às vezes, a gente vai transformar nossos corpos para não sofrer tanta transfobia, discriminação, deslegitimação, e às vezes a gente vai comprar brigas, e é bom que a gente, enquanto família, enquanto amizades, enquanto redes, né, a gente saiba apoiar essas pessoas, né, nas escolhas que elas tomarem. E só agradecer a declamação do Fernando Pessoa, porque esse poema precisa ser mais conhecido, esse poema é genial. Bom, gente, chegamos ao fim, é uma pena, mas é para lembrar vocês que haverá sessão de autógrafos ali na livraria do Chaim, né? Então a gente sai daqui, a Mara sai, a Mara sai, a gente vai até lá embaixo, daí lá a gente conversa com ela. Bom, eu acho que dá para a gente pensar que o que devemos, então, a partir de então, é que nossos corpos façam aliança na multidão, né? Cada um a sua forma, o seu jeito, a sua existência que seja valorizada como ela é. Gratíssima pela tua fala.